Antes da gente começar, você que está assistindo, está se preparando para concurso, eu já deixei o título da live aqui. Hoje a live é um bate-papo com quem foi examinador de concurso, do MP da Bahia, um concurso que nós sabemos que não é fácil, ao contrário, é bem difícil. Zé Renato Oliva, inclusive, tem uma prova que ficou muito conhecida, que ele até disponibilizou para o candidato um calendário para o candidato poder resolver uma questão. Essa prova ficou conhecida, né, Zé? Foi. Mas... Foi uma questão de execução penal, de remissão de pena. Exato. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que durante a live, muitas pessoas me perguntam quais são os cursos que estão com inscrição aberta no RS Online. Eu vou falar isso para vocês, mas já aviso que no RS Online estão abertas as inscrições para grupo de estudos do próximo concurso do MP de São Paulo, que já tem concurso autorizado. O edital deve estar saindo nos próximos dias. Também tem rodadas de simulados para o próximo concurso do MP de São Paulo. MP de Minas tem grupo de estudos, também tem rodada de simulados. MP do Mato Grosso do Sul, temos grupo de estudos. Amanhã tem uma live bem interessante com a Lenise, promotora do Mato Grosso do Sul. Mas eu vou explicando para vocês durante a live, porque o que importa hoje é conversar com José Renato Oliva. Zé, deixa eu pedir um favor para você. Você pode se apresentar para aqueles que eventualmente não te conheçam, e aí a gente começa o nosso bate-papo? Ó, Santa Cruz, Cabralha, Bahia, assistindo. Que legal. Perto de Porto Seguro, colado, né, com Porto Seguro ali. Meu filho está em Porto Seguro hoje. Meu filho está em Porto Seguro. Está lá. Vamos lá. Bem, meu nome é Zé Renato Oliva, né? Eu ingressei no Ministério Público em 1993. Eu me formei em novembro de 92 e dei sorte que abri um concurso logo em março de 93. Eu tinha 4 meses de formado. Antigamente não era necessário, né, os 3 anos. E como caiu o que eu sabia, né? Então eu consegui a aprovação. Eu me lembro que a primeira prova foi no Dia dos Namorados, 12 de junho. E esse concurso foi muito rápido, eles estavam precisando de promotores. E eu assumi em 23 de setembro, eu não tinha nenhum ano formado ainda. Não tinha tirado carteira da ordem, né? E aí consegui a aprovação no concurso de delegado de Polícia Federal e de promotor. E escolhi ficar em promotor aqui na Bahia. E já se vão aí 93... Faça a conta, esse ano faz 31 anos. 31 anos, que 31 anos. Se não tivesse a reforma, eu poderia me apresentar, inclusive. Né? 31 anos. Isso. Eu fiquei apenas 6 anos no interior, porque naquela época a gente conseguia chegar mais rápido. E quando cheguei em Salvador, fui para uma promotoria civil, né, que era que estava vaga. E aí também atuei na assessoria especial do Procurador-Geral de Dr. Aquiles, de Divaldo, depois de Wellington e depois de Fael. E coordenei o CEAF, né, que é a escola daqui, durante 4 anos também. 6 anos. Os 4 de Wellington e 2 de Edinheiro. E hoje sou promotor de execução penal. E tive também a experiência de ficar no CNMP, né, como meu auxiliar constitucional do setor, durante 6 anos. Você colaborou no CNMP há um tempo, né? Isso, foram 6 anos lá. Sem me afastar daqui. Eu ficava uma semana em Brasília e uma semana aqui na Bahia. Né? Perfeito. Uma experiência muito, muito válida, né, no CNP, que você conseguiu... você vê os problemas e soluções de todo o Ministério Público. Né? Examinador, Zé. Você foi examinador em quais concursos? E de qual matéria? Eu fui de penal. Agora fui em 2000... Fui no final, deixa eu falar aqui, 2024, 22, 20, 18, 16, 14, 12, foi 2012 e depois 2012... 2009 e 2012, não foi isso, não? Então, peraí, deixa eu fazer só uma conta aqui. Estou fazendo pelos procuradores gerais. 24, 22, 20, 18, 16, 14... Não, 2013 e 2009. 2009 e 2013. Né? E você... E eu seria do último também. Mas já estava lá, já tinha saído e tal. Só que o esposo de minha sobrinha se inscreveu. Né? E
Eu sei que ele não passaria, mas ainda assim eu fiquei na primeira fase. Eu sei que ele não está se preparando, mas aí eu fiquei receoso, né? Não desse que está acontecendo agora, do passado, que os promotores já, os colegas já tomaram posse. E aí eu me afastei, o que possibilitou, inclusive, meu filho, mandar até um abraço, o Renatinho entrou aí, José Renato Oliva Filho, possibilitou ele de se inscrever. Ele tinha acabado de sair da faculdade, ele nem ia se inscrever, mas ele, como eu saí da banca, ele se inscreveu e ele foi até a oral. Mas aí na oral aqui, ele foi reprovado na oral do Ministério Público da Bahia. Né? E hoje é juiz do Rio de Janeiro. Sim, hoje é juiz do Rio de Janeiro. Mandar um abraço que ele está vindo aqui, também mandar um abraço para Christopher, que foi meu assessor aqui, foi meu estagiário durante 4 anos, foi meu assessor durante 6 anos, e hoje é advogado da Codevasf. Ele passou no concurso, está estudando também para outros concursos. Muito bom. O Arthur, então, o Arthur e Lemos, assim, eu não posso dizer... Você conhece o Arthur Lemos? Nosso Conheço, meu secretário amigo do Conselho Superior está aqui, está assistindo aqui também. Está assistindo? Arthur, ele ajudou tanto aqui, dando aula aqui no Ministério da Bahia, na escola. Arthur é um amigo muito querido. Aliás, São Paulo, depois da Bahia, é o Ministério Público onde eu tenho mais amigos, né? Legal. E eu também não posso dizer as empresas, mas eu também faço questões para algumas empresas que fazem concurso. Mas como a gente tem o sigilo, né? Então a gente não pode dizer quais são. Mas é bem interessante também. Perfeito. Zé, você foi examinador, então, 2 vezes do MP da Bahia, as 2 vezes você foi examinador de penal, né? Penal. Tá. Penal. Tá. Então, Zé, eu fui encarregado aqui de te fazer algumas perguntas. Olha que interessante, eu perguntando para examinador. Assim tá bom. E já te digo que você não tem o direito de dizer não me recordo. Falou não me recordo, é 0, você entendeu? Falou, não, mas eu acho que eu lembro de tudo. Tem até umas situações bem interessantes. Né? Legal. Então, deixa eu te perguntar o seguinte, vamos lá. Um bate-papo descontraído, se alguém tiver alguma dúvida que gostaria de esclarecer com quem já foi examinador de penal em concurso de MP, coloque aqui, eu vou anotando. E pode interromper, viu, Rogério? Quando aparecer dúvidas, você vai interrompendo, fica até mais dinâmico. É bem interessante. Legal. Tem muita gente, tem gente do Pará, tem gente de Minas, a galera está aqui assistindo. Zé, tem uma pergunta que eu sempre te faço, eu vou repeti-la, porque é a pergunta top 10. Por que os examinadores, na prova objetiva, vamos falar da prova objetiva, depois vamos falar da prova escrita, depois da prova oral, mas por que na prova escrita os examinadores insistem em trabalhar essencialmente lei seca? Deixa eu até fazer uma observação aqui, Zé. Eu sou um crítico indisfarçável do ENAM. Porque eu acho que o ENAM, o Exame Nacional da Magistratura, prometeu uma coisa e entregou outra. Prometeu ser um exame nacional diferenciado, que trabalharia pessoas com vocação para ser juiz. E o que o ENAM fez? Uma prova objetiva como qualquer outro concurso faria. Foi da FGV, não então, foi? Não entendi. Foi a FGV, né, que fez a prova. Exato. Então, o que acontece? Criou-se uma nova prova objetiva para quem quer ser juiz. E isso não mudou em nada a arquitetura. Bom, mas o ENAM não conseguiu fugir disso. Tirando uma ou outra matéria, conversava com a Fernanda Marinella hoje, direito administrativo, saiu disso que eu vou falar, mas tirando uma ou outra matéria, o ENAM também repetiu que os concursos repetem. Ou seja, o examinador em prova objetiva, 67% a 70% das questões são letra de lei. Por quê? Isso é uma orientação que vocês têm, é um campo seguro que vocês trabalham numa prova que tem muitos candidatos e você precisa ali fazer o primeiro filtro. Como é que é? Rogério, isso me deixa muito triste, porque, como você disse, você não analisa, não seleciona ninguém só pela letra fria da lei. E você afasta grandes candidatos por causa disso, mas é muito difícil você, numa prova objetiva, que você não dá o direito para o candidato falar o que pensa, apenas escolher ali entre a B, C, D, E, né? Em fugir muito da letra fria da lei. Você só pode ou na letra fria da lei ou em posições jurisprudenciais, que no meu caso, eu só coloco do Supremo e do STJ, lógico. Né? E mesmo assim, do STJ, tendo cuidado para que as turmas não dirijam. Né? Perfeito. Porque aí uma questão seria anulada. A grande vitória de um examinador é não ter questão anulada. Porque é muito ruim, né? Você fazer uma prova
e, por exemplo, geralmente eu fazia 25 questões de penal, né? E você ter 5, 4, 7 anuladas, no máximo, assim, seria uma margem boa, 10%, 2 questões anuladas, mas eu nunca tive, sou sincero com você, eu acho que eu tive uma vez nesses 2 concursos que eu participei. E nos que eu faço outros também, eu não tenho. Porque ou você coloca a letra fria ou a jurisprudência. Como é que eu vou perguntar alguma coisa de doutrina quando existe doutrina para todos os lados? Se você abrir a internet hoje, você vai achar posições em todos os sentidos. A não ser que eu diga, segundo Rogério Sanches, segundo Pacelli, segundo um outro autor, pensa desse jeito. Mas aí não é adequado você privilegiar um autor. E aí você vai exigir que ele leia determinada doutrina? Não dá, a não ser que a doutrina tivesse no edital. E não é o que acontece Não, hoje. não tem como. É muito difícil. Mas quando eu fiz concurso, eu me lembro até hoje, era muito fácil. Porque penal você tinha Damásio e Noronha. Processo penal, você tinha Fernando Torino e Mirabete. Né? Civil, Maria Helena Diniz, e mais Silvio Rodrigues, mais pouca coisa. E processo civil, Humberto Teodoro e Moacir Amaral, aquele livro rosinha. Então, eu sabia todos os livros. Né? Eu estudava, eu me preparei na faculdade. Né? Então, assim, mas hoje é muito difícil. Você abre uma internet hoje, você vai ver posições em todos os sentidos. Então, isso me incomoda muito, mas não tem o que fazer, infelizmente. Você sabe que Marfan, procurador-geral do Rio, ele defendia, e no Rio a primeira prova já era uma prova aberta, subjetiva. Só que o CNP depois ele proibiu, né? E voltou agora, não sei como está no Rio agora, uma prova objetiva na primeira fase. Eles mudaram na pandemia. Na pandemia eles bateram na tecla da objetiva, mas com a pretensão de voltar a ser escrita. Eu até ia perguntar uma coisa, Zé, você mencionou algo que eu costumeiramente sou provocado pelos alunos. Eu queria ouvir de você, porque eu explico uma coisa, mas eu explicando tem uma força, você explicando tem outra. O aluno, não raras vezes, me pergunta, Rogério, eu não me conformei com o gabarito. Estou receoso em recorrer. Se eu recorrer para anular uma questão, o examinador vai ficar bravo, eu vou ficar marcado, isso vai pegar mal para mim? Eu vou te falar o que eu oriento e você me corrija. Zé, não tenha problema em me corrigir. Eu sempre oriento o seguinte: você está prestando concurso para ser promotor de justiça. Se você não concordou com algo, o que você tem que fazer é recorrer, porque a sua vida vai ser isso. E não citar no recurso, menoscabando do examinador da questão. Você simplesmente está procurando saber se o que você pensa está correto ou incorreto. Você pode julgar uma questão. Eu oriento errado, não? Não, gente, você está falando na primeira fase ou recurso na subjetiva? Fase. E o que pode se repetir em todas as outras etapas? Olha só. Primeiro eu vou falar que o examinador não vai ter nenhum tipo de chateação, segundo isso, e ainda que algum louco tivesse uma chateação, ele não vai poder perseguir esse candidato nunca, porque ele não vai saber quem é ele na prova subjetiva. Como é que ele vai perseguir ele depois? Primeiro, ele tinha que ser um louco, um psicopata, para ficar chateado, porque uma questão que ele fez foi anulada. Né? E segundo, que ainda que ele quisesse, ele não teria como. Né? Mas numa prova oral, por exemplo, ele vai encontrar esse candidato na prova oral. Isso ele não vai nem lembrar dessa pessoa, são não sei quantos mil candidatos, entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil acontecer, e meu filho ele sempre recorria. Inclusive, é engraçado que já tem gente que faz o recurso para você, né? Inclusive, cobrando para isso, né? Eu me lembro que quando teve algumas vezes na prova da OAB, né? Não de concurso, que eu não iria fazer isso, mas alguns candidatos me ligavam pedindo para ajudar no recurso. Eu não ia fazer o recurso, né? Porque primeiro que eu não teria muito tempo e também não ia cobrar fazer recurso de OAB. Mas eu orientava eles a fazerem. Né? Algumas pessoas tinham sido meus alunos e uns lograram êxito, inclusive. Mas isso não tenha isso em mente de jeito nenhum. Né? Primeiro, porque o examinador não vai nem ter tempo de lembrar quem foi. E segundo, que ainda que ele queira perseguir, seria uma prova subjetiva, que ele não teria nem acesso. Até o recurso na prova subjetiva, a gente não sabe de quem está se falando, né? De quem a gente está examinando. E na prova oral, primeiro que a prova oral hoje ela é gravada, né? O CNP exige. E segundo, que não seria muito pequeno o examinador fazer isso. Nem pense nisso. Se tiver que recorrer, recorra. Claro. Perfeito. Agora,
falando da prova objetiva, para a gente já ir para a prova escrita. Para terminar a prova objetiva, quando você trabalha principalmente letra de lei, você pensa nas famosas pegadinhas. Nós tivemos um concurso do MP de São Paulo, que eu acho que aí se explorou a letra de lei num patamar muito difícil. Porque o examinador explorou no MP de São Paulo o quantum de aumento de uma causa majorante, ou quantum de diminuição. Vou te dar um exemplo. O feminicídio tem a pena aumentada se praticado mediante descumprimento de medidas protetivas do artigo 22, incisos 1, 2, 3. Mas, nas alternativas, o candidato tinha que saber qual era o quantum de aumento. Um sexto a um terço a metade, um sexto a metade. Nossa, mas daí chegou na raia do absurdo. Como que você trabalha essa letra de lei? Você procura colocar um jamais, um sempre, substituir um não por um sim? Como que você pensa assim? Não, isso é importante porque, a meu ver, essa pegadinha é uma maneira da gente analisar o estado de espírito, né? A interpretação, a inteligência e como aquele candidato se porta numa situação que ele vai ter que pensar um pouco mais. É o único jeito que a gente tem de fazer o candidato pensar e não apenas decorar. Eu dou um exemplo. Vamos imaginar que o cidadão, um exemplo, sei lá, após 10 anos ele tem direito a um certo benefício na execução penal, certo? Ou após um terço, após... Aí eu coloco que o cidadão tem 15 anos, ele tem direito ou não àquele benefício. Tem candidato que diz que não. 15 é mais do que 10, porque ele está na cabeça ali, ó, com 10 anos ele tem direito. Com 15, aí ele acha que não tem, só que 15 ele está além dos 10. E isso eu gosto de fazer, né? Porque força um pouco a análise, né? O raciocínio do candidato. Esse jamais eu também gosto, esse sempre. Então, e outra coisa, você tem que usar também, Rogério, porque as questões, elas vão se repetir. Então, você tem que buscar alguma maneira daquelas questões não sejam iguais a outras que você já fez. E aí, até uma dica, né? Quem sou eu para ficar dando dica? Seus alunos, né? Você é um especialista, mas veja bem, procure fazer questões daquela empresa que está fazendo a prova. Porque essas empresas têm um banco de dados, né? Um banco de dados, desculpa, um banco de questões. Então, uma hora ela vai repetir uma questão. Claro que ela vai mudar de João para José, ela vai mudar a cidade, ela vai mudar algum aspecto, mas vai ser algo que o certo vai estar. O núcleo duro acaba. Por isso que vou até mostrar aqui para você, ó, por isso que no RS Online, vocês entrem aqui, ó, rsonline.com.br. Os nossos grupos de estudos, quando nós colocamos simulados aqui, são simulados, ó, nos moldes da prova. Nos moldes da prova. São simulados que nós fazemos exatamente do jeito que o Zé falou, obedecendo a arquitetura do concurso, claro, obedecendo o estilo de banca, obedecendo nível de dificuldade. Isso é importante. Nós lançamos agora rodadas simuladas para o MP de São Paulo, rodadas simuladas para o MP de Minas. Temos grupos de estudos para o MP de São Paulo, MP de Minas, MP do Mato Grosso do Sul. Tem vários cursos, entrem aqui no RS Online, você vai perceber a importância de você trabalhar simulados. Bom, Zé. Rogério, ainda nisso aí, meu filho está assistindo, ele tinha um hábito de, não vou lembrar agora, mas ele pode até colocar aí no comentário, que ele fazia um certo número de questões por dia, né? Então, se você somar, porque ele estudou desde a faculdade, o tanto de questão que ele fez, ele mesmo dizia, meu pai, eu não tenho mais onde buscar a questão. Porque ele buscava das empresas que estavam fazendo, né? E isso fazia com que ele entrasse numa prova seguro que aquela questão já tinha passado por ele em algum momento, né? Zé, mas é tão importante, isso que você está falando é tão importante, ainda que a questão, Zé, não se repita. Você vai estar parecida. Vai pegar o traquejo, ou seja, a questão pode não ser a mesma, mas você vai fazer o quê? Você vai começar a se ambientar com as pegadinhas. Você vai perceber que jamais é uma pegadinha. Sempre.
acende o alerta de pegadinha. Você vai perceber que você cai quando o seu examinador ele pergunta a alternativa correta, 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 aí ele joga uma alternativa incorreta para você noutra questão, e você está numa toada de buscar a alternativa correta, 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 você nem percebe que na outra questão ele queria a incorreta. Quando o seu examinador pede qual o requisito prescindível, você confunde prescindível com precisa. Isso é traquejo. Perfeito. Isso que você falou é mais do que perfeito. É um termo dizendo que tal é defeso em tal situação você fazer isso. Entendeu? Faz isso. Fala, defesa é o quê mesmo? Você está tão nervoso, você esquece que defesa significa proibido. Você esquece. Entendeu? Teve eu me lembro, esse meu concurso, o concurso que eu fiz, esse não, de promotor, eu me lembro que a primeira prova, até hoje, não tinha CNMP, não tinha uma fiscalização maior, mas a primeira prova, o MP da Bahia disse que nenhum candidato tinha passado. Eu fiquei muito, né, não triste, mas fiquei assim, eu tinha noção que eu tinha feito uma prova boa. E quando ele chegou no resultado, eles não deram a nota de ninguém, e disse apenas que ninguém tinha sido aprovado. Mas eu não acho que tenha sido nenhum tipo de irregularidade, de corrupção, de algo errado. Talvez tenham passado tão poucos colegas que eles fizeram essa situação, porque eles estavam muito promotores, e minha prova era assim, a cada 3 erradas, anulava uma certa. Entendeu? E nessa prova, eu me lembro que teve o prazo do recurso adesivo, era uma prova de processo civil, né? É o decênio. Decênio são 10 anos. Quer dizer, isso eu nunca faria. Né? Seria decêndio, são 10 dias. Então, eu não esqueço disso até hoje. Então, isso é uma pegadinha que não tá... Aí você não está analisando o raciocínio, nem pensa espírito de ninguém. É uma pegadinha no sentido literal da coisa. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, ler com calma, e é por isso que fazer concurso é muito importante. Né? Se você tiver possibilidade, então na faculdade comece a fazer. Né? Comece a fazer provas em casa, provas como se você estivesse fazendo um concurso com tempo de solução de prova, né? Com tudo isso, para que você se pegue. Eu falo para os alunos do RSE Online o seguinte: quando nós temos um simulado, é para simular tudo. É para simular o tempo, é para simular o ambiente. Inclusive, na pandemia, eu sugeria para os alunos o seguinte: os concursos vão voltar e nesse comecinho você vai ter que prestar concurso com máscara. Isso. Então, treina simulado com máscara, para você não ter um fator surpresa. Ô Zé, vamos para a segunda fase. Na segunda fase, nós temos variações. Tem concursos que a segunda fase é num só dia, tem concursos em que a segunda fase se divide em vários dias, inclusive em vários períodos. Tem concursos que a segunda fase tem peça prática, tem concursos que não tem peça prática, tem concursos que tem consulta, tem concursos que não tem consulta. Então, é uma variedade. Mas, falando com quem foi examinador 2 vezes, na segunda fase você muda a chave, né? Isso. Porque você não se preocupa mais com letra de lei. Na segunda fase já tem menos candidatos, vai nivelando o conhecimento desses candidatos e você sabe que na segunda fase você pode explorar um baita raciocínio, não é isso? Claro. Eu não sei se você lembra, eu mandei até a questão para você, depois que a prova foi examinada. Logo que houve mudança no júri, né, mudou a aquisitação, ninguém tinha escrito ainda, e eu fiz uma questão em que era durante o júri, né, a defesa ela tinha levantado a negativa de autoria, os jurados responderam sim à materialidade, responderam sim à autoria, então teria sido afastado, né, a negativa, e disseram depois que o réu devia ser absolvido. Né? Aí eu disse que o candidato fizesse a peça apropriada para isso. Seria uma apelação, porque está claro, né, a contradição na resposta dos quesitos. Né? Só que isso ainda não tinha sido escrito por ninguém. A lei tinha mudado há muito pouco tempo, eu não vou lembrar qual foi. E eu mandei para você, lembra? Até você concordou com a resposta. 2009, porque a lei mudou em 2008, foi 2009. Exatamente. Então, assim, você buscar o raciocínio
né, do candidato. E eu acho que é isso, pelo menos quando a banca é formada por membros do Ministério Público, que os colegas tentam, né? Buscar que o candidato tenha uma solução para uma. Assim, a lei está ali, não tem muito o que discutir, mas uma solução em cima daquele tipo de lei, uma interpretação diante daquilo que está escrito na lei, né? E é interessante também você ver como é importante você fazer concurso. No último concurso, eu substituí a peça por uma dissertação, porque aqui na Bahia, não sei em outros lugares, mas que a peça prática vai ser uma peça prática ou uma dissertação. Eu substituí. E tiveram candidatos que fizeram a peça. Estava lá, disserte, abordando todos os aspectos da situação apresentada. E fez uma peça. Foi o que eu fiz. Eu não zerei, mas esse candidato ele deixou de ganhar muitas coisas, porque numa peça processual você não pode. Né? Ele fez uma denúncia em vez de dizer o que ele faria. Né? Você não pode abranger tudo que você pode numa dissertação. Então, ele acabou sendo prejudicado, né, quanto a isso. Por exemplo, a análise do português. Eu dei 0, porque você não tem como analisar o português numa peça. Seria injusto com quem fez a dissertação eu não ver nenhum erro naquela peça e ver o erro na dissertação de quem fez o correto. Então, de quem fez a peça, fizeram. Então, todo esse cuidado. Engraçado também que nessa dissertação você está fazendo um concurso para promotor. O cidadão ele fez tudo para que o réu não... para beneficiar... O réu não, desculpa. É o réu, já era réu nessa situação. Para beneficiar o réu. Ele disse que tinha que buscar uma liberdade, tinha que buscar como a prisão ser revogada, tudo. Eu disse, meu Deus do céu. Ou ele está fazendo um protesto contra o Ministério Público, ou ele não sabe o concurso que ele está fazendo. Porque hoje você faz tanto concurso, né, que é capaz dele não saber onde ele estava. Então, você tem que também saber o tipo de concurso que você está fazendo. Você não vai ter uma resposta no concurso da Defensoria, a mesma resposta você teria no concurso do Ministério Público. Então, assim, nessa segunda fase, você consegue ver quem tem um raciocínio, quem tem uma presença de espírito melhor. Embora, hoje, com a exigência que, a meu ver, é importante do espelho de prova, que a gente chama de barema, muitas vezes você vê uma prova excelente, mas você vê que o candidato, por inexperiência, ele não foi naquilo que era necessário. Né? Porque no espelho de prova você diz, olha, se você responder assim, vai ter tantos pontos. Se você responder assim, tantos pontos. Às vezes ele errou em algumas coisas, mas ele foi brilhante em outras e você não pode considerar isso. Porque você tem que considerar de acordo com o espelho de prova. E outra coisa, não queira sair muito do normal. Né? Você está tão preparado, todo mundo está estudando aí, sabe mais do que eu hoje. Não tem jeito, porque está atualizado. Pelo menos nesse momento, ele vai estar mais preparado que eu. Então, se o examinador pediu algo, não queira transbordar, não queira ir muito além, porque ele não vai considerar, porque tem um espelho de prova, tem um barema. Né? E fora que você tem poucas linhas para responder. Sabe, né? Sabe o que eu digo? Eu digo o seguinte, cuidado com duas coisas. Você falou as duas. Primeiro, você tem um grande inimigo na segunda fase, que também existe na primeira, mas com mais ênfase na segunda, que é o tempo. O tempo. O tempo. Você tem que saber torear o tempo. Torear mesmo o tempo. Você tem que saber torear o tempo. Se você acaba escrevendo aquilo que o seu examinador não vai levar em consideração, porque o seu examinador... Infelizmente. Você está perdendo tempo, de repente, no final, você não vai conseguir responder uma ou outra questão, incluindo algo que não lhe agrega qualquer valor. Segunda coisa, eu conheço candidato que o examinador perguntou A, B, C, D. Ele falou A, B, M, N, O. E quando ele foi falar de C, D, ele não teve mais espaço. Espaço, e ele imaginando que o examinador fosse considerar o M, N, O. Não vai. Não vai. Ele já deu... Eu gostaria de considerar, mas eu estaria sendo injusto com quem respondeu com ela. Se no momento que eu preparo um espelho de prova, um barema, eu não posso fugir mais desse espelho de prova. E outra coisa, você não pode nem pedir para mudar a sua folha de resposta, porque já vem pronta. E o que eu falo para o aluno é o seguinte, então, quando que você pode demonstrar essa bagagem a mais? Quando que você pode colocar essa gordura a mais? Quando você estiver tranquilo no
fator tempo e você tem certeza que você já abordou de maneira eficiente e suficiente os pontos exigidos. Aí, sobrou espaço, sobrou tempo, não Claro. custa botar de repente mais conhecimento, até para o examinador, de repente, guardar isso para uma eventual fase oral. Mas você não vai Olha, tal. lembrar de quem foi? Aqui em São Paulo, por exemplo, eles têm a prova de segunda fase. Não raras vezes o examinador fala, eu estou com a sua prova aqui. Às vezes o examinador, na prova oral, ele usa a segunda fase para fazer algumas perguntas. Mas isso depende, mas a tua orientação eu acho perfeita. Garanta em responder aquilo que o examinador perguntou. Isso, não se esqueça que a prova foi feita já imaginando o tempo que você tem para fazer a prova. Claro. Então, se você ir além, você pode complicar. E aí, quando você faz a questão de segunda fase, Zé, você sabe que ele tem consulta. Você faz a questão de segunda fase imaginando que ele vai consultar, sabendo que ele vai consultar. Você já faz uma questão que ele obrigatoriamente vai consultar ou depende? Olha só, a peça processual ou a dissertação, com certeza você faz sabendo que ele vai ter que consultar. Porque é importante a gente ter exigir do candidato que ele tenha um raciocínio para saber onde ele vai buscar aquilo. Né? Porque ele está lá cheio de legislação. Né? Então ele tem que saber onde buscar, em que lugar do código, uma lei especial, alguma coisa assim. Né? Mas às vezes, como aqui na Bahia, é uma peça e 3 questões. Né? 3 questões dissertativas. Então, às vezes, uma questão dissertativa você faz que não precise tanto da peça. Eu busco sempre fazer uma questão que obriga o candidato a buscar a lei e fazer a interpretação dessa lei. Mas isso sou eu. Alguns outros candidatos são mais teóricos. Hoje eu acho até que isso não é conveniente para selecionar ninguém. Alguns examinadores, eu já vi questão de prova, que é muito teórica na segunda fase. Outra coisa, ninguém está ali procurando um professor, um doutrinador, está procurando um promotor de justiça, que vai ter que ver um caso, saber onde ele vai buscar na lei aquilo, interpretar e fazer o que é correto. Para mim, isso é essencial. Eu falo sempre, sem citar nomes, que o grande problema para o candidato é quando o examinador quer ser a estrela do concurso. O examinador não é a estrela do concurso. A estrela do concurso são os candidatos. Né? Às vezes você quer demonstrar um conhecimento como examinador que não cabe ali. Né? Você está ali, o examinador, eu sempre digo, você não tem que ser brilhante teoricamente, você tem que saber o que é que você quer exigir daquele candidato para saber se ele vai ser um bom promotor ou não. Isso a vivência lhe dá. Entendeu? Então, os teóricos, às vezes, eu acho que ele afasta os bons candidatos daquele certame. Né? Eu concordo. Acho que a segunda fase é uma fase que você não pode esquecer de avaliar a questão prática, até para poder selecionar vocacionados. Vocacionado. O mais importante no concurso público é selecionar vocacionados. Não gênios. Aliás, a experiência nos mostra, né, Zé, que às vezes o gênio é o que dá mais problema. Dá trabalho. Né? Bom, outra coisa, já buscando quando a gente está trabalhando, o jurisdicionado, ele não quer no processo dele, no processo criminal, no processo civil, uma aula de direito, não. Ele quer o seu processo resolvido. Né? Eu sou promotor de execução penal aqui, eu não tenho tempo de fazer grandes tratados em execução penal. Agora, a gente teve essa situação, né, do exame criminológico, né, na progressão para progressão de regime, e aí eu fiz uma peça mais elaborada, porque eu acho que isso não pode retroagir. Né? Seria inconstitucional você retroagir, porque os crimes já foram cometidos. Mas eu fiz isso uma vez e vou usar para todos os outros casos. Né? Tem promotor de justiça que quer fazer tratado. O jurisdicionado não está esperando isso. Claro que você não vai fazer um parecer, nem uma sentença desfundamentada. Mas ali não é lugar de você, né, de você fazer tratado. Mas isso já na fase, né, profissional. Então, isso também eu espero, quando eu faço um concurso, que as pessoas vejam a situação, vejam onde resolver aquela situação na lei, né, na legislação, e faça a interpretação que deva ser feita. Boa. Ô Zé, antes da gente ir para a fase oral, deixa eu aqui apenas mostrar. Gente, vocês entrem aqui no rsionline.com.br, vocês vão encontrar cursos para a primeira fase do MP de São Paulo, rodadas e simulados para a primeira fase do MP de São Paulo,
primeira fase do MP de Minas, grupo de estudos e rodada de simulados. Amanhã teremos uma live para falar desse grupo de estudos, curso intensivo para o MP do Mato Grosso do Sul, com a Lenise, promotora de justiça do MP do Mato Grosso do Sul. Temos aulas para o Enan, então entra lá no RS Online, já temos aulas para o Enan. Também temos grupos de estudos para a Polícia Civil, grupos de estudos para a Polícia Federal, grupos de estudos para concurso de MP, para concurso de magistratura. Entre no rsonline.com.br. Os materiais do RS Online são materiais que eu chamo de vivos. Por quê? Porque são atualizados diariamente. Zé, vamos para a fase oral. Eu, se sou examinador, é a fase que eu mais anseio. Porque é a fase que eu vou ficar frente a frente com o candidato. Eu vou poder olhar nos olhos do candidato e eu, Rogério, eu vou poder buscar com mais segurança o tal do vocacionado. É o mais importante, o vocacionado. Pessoal, eu nunca vou ser examinador de concurso, já estou avisando, porque eu dou aula em curso preparatório e não pretendo parar de dar aula, então eu nunca vou ser. Mas se um dia acontecer de eu conseguir ser examinador, mas isso não vai acontecer, vocês já podem ter certeza, eu vou buscar o vocacionado e não o gênio. E eu acho que a fase oral é uma fase bem oportuna para isso. Como que você se comportou na fase oral, Zé? Deixa eu avisar, ó, o pessoal está perguntando MP do Amazonas, MP do Maranhão, MP de Alagoas. Aqueles concursos que não têm ainda autorização ou edital, pelo menos autorização, nós não temos um grupo de estudo específico, mas nós temos no RS Online um grupo de estudos para Ministério Público dos Estados. Então, se você não tem ainda o seu concurso autorizado ou edital, tem um grupo de estudos que trabalha teses de Ministério Público, pensando em provas de Ministério Público. A mesma coisa para a magistratura, a mesma coisa para a polícia. Vamos lá, Zé. Bem, a prova oral, hoje você tem um tempo, né, para o examinador examinar cada candidato. Então, o que é que, pelo menos eu faço e os colegas aqui geralmente faziam também? São situações concretas, rápidas, né, porque você não pode demorar muito tempo, o examinador não tem que falar muito. Quem tem que falar é o candidato. São situações em que ele vai ter uma situação, problema, e a gente busca que ele dê uma solução. É como você falou, é o vocacionado, né? E é muito difícil, às vezes, porque ele não atua ainda como promotor, como juiz, né? Alguns candidatos a gente pega, que já vêm de outros concursos, né? Querendo voltar para seu estado, ou querendo mudar, né? De atuação nos concursos. Mas, mesmo assim, a gente busca, é o que você falou, o vocacionado que saiba o que fazer diante de uma situação, um problema. Não tem por que você perguntar algo teórico numa prova oral, né? E o importante na prova oral é você demonstrar segurança, calma e não se desesperar se você não souber de algo. E aí, Rogério, vai uma dica. Se você não souber, não tente enrolar. Não tente enrolar, porque isso já vai mostrar ao examinador que você está tentando se esquivar de algo que você não sabe, quando você não é obrigado a saber tudo. E mais, Rogério, o que é que a gente faz na prova oral? Geralmente dá para fazer umas 6, 7 perguntas, né? Se for bem rápido. Até 10 eu já consegui. Então, o que é que você faz? Você pega um monte de perguntas, eu estou anotando tudo, eu já tenho minhas perguntas antes, né? Eu estou anotando naquele candidato o que ele acertou, o que ele errou, o que ele acertou metade, e eu fico lá, mais, menos, mais, menos. E no final, a nota dele vai ser de acordo com o que ele acertou. Eu sempre falo, a gente, quando é examinador, é muito, às vezes, frustrante para nós, porque um candidato foi brilhante em uma resposta, mas errou 9. Ali você está numa disputa entre candidatos. Então, você tem que ser justo com todos, né? Então, vamos imaginar que eu faço uma pergunta e ele começa a enrolar e o tempo está passando. O tempo está passando. Se ele não sabe aquela pergunta, ele já vai ter menos chance de recuperar a nota dele com outras perguntas que eu venho fazer. Tanto que eu já disse, doutor, o senhor não está respondendo o que eu perguntei. O senhor quer passar para outra pergunta, porque se ele continuasse assim, provavelmente ele ia acabar não tendo êxito, porque ele estava o tempo passando e ele não respondendo o que eu perguntei.
né? Então ele disse, então tá bom, excelência, então pode passar para outro. Então é importante você dizer isso. Excelência, essa pergunta excelência, eu não me recordo agora, essa pergunta eu não sei, porque você passa para outro. Se você ficar querendo insistir em algo que você não sabe, você vai se prejudicar, né? Então é importante que você... Uma coisa que eu acho importante que é o seguinte, a gente percebe isso, eu te conheço já há um tempo razoável, eu sei que isso é seu. Essa intenção de não só parecer, mas ser efetivamente justo como examinador. Agora, como que você faz isso, Zé, partindo do pressuposto de que na prova oral são provas diferentes, né? Como que você consegue manter uma uniformização de dificuldades? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na fase oral, eu fui sabatinado na terceira semana, mas eu fui no primeiro dia para ver como que era, tal. Hoje é proibido, você sabe, né? Pelo menos São Paulo, Bahia, São Paulo não. Não, é público, mas o candidato não pode assistir as outras. Ele manda emissários, vários emissários. Tudo. Em São Paulo pode ir, você assiste e tal, inclusive os examinadores tomam cuidado para não ficar repetindo perguntas, porque nas provas anteriores, candidatos podem estar sentados. Mas ele manda emissários, o celular gravando, escondido. Mas o que acontece? Quando eu fui assistir a prova oral do primeiro dia, Zé, se eu tivesse feito a prova oral naquele dia, eu estava lascado. Pô, o examinador de civil ficou perguntando para o candidato lei de registros públicos e não era minha praia. Isso caiu, Rogério, só coincidência, lei de registros públicos caiu na prova oral de meu filho aqui no MP da Bahia. Mas ele respondeu, mas ainda assim, o examinador, por motivos, né? Por motivos, ele acabou reprovando ele nessa... Bom, mas vamos voltar, foi uma coincidência. O magistrado do Rio de Janeiro. Agora, Zé, então isso que eu te digo, na prova oral tem dias em que, não que a prova está mais fácil ou está mais difícil. As questões são diferentes. A prova pode estar mais fácil ou mais difícil. E como é que a gente analisa isso? Como é que a gente faz separa o joio do trigo com provas que são diferentes? Eu preparo várias questões de cada assunto. A prova oral, você sorteia o tema na hora. Aqui na Bahia, sim. Em São Paulo também, não é isso? Você sorteia o tema. Não, São Paulo você tem o sorteio na hora dos pontos muito genéricos. Entendeu? Então, aí já é a sorte e o azar de sortear um ponto que você saiba. O que é que eu procuro fazer aqui? Eu busco o que os outros examinadores colocaram no ponto, porque é ponto 1, 2, 3, aqui vai até o 40. E onde os examinadores das outras matérias colocaram assuntos mais teóricos, eu coloco assuntos práticos. Onde o examinador... Eu sou o último a apresentar meus pontos, porque eu peço isso. Onde o examinador colocou, naquele ponto, 1, 2, 3, 4, 5, questões mais práticas, eu coloco questões teóricas para dar uma equilibrada para os candidatos. Eu preparo várias questões. Agora, às vezes, não tem como não repetir essa questão. Não tem. Mas, como é uma situação, problema, né? Então, cada candidato pode ter uma resposta, né? um posicionamento diferente. Mas não tem... Aí eu vou ser sincero, meu amigo. Não tem como ser totalmente justo, porque eu tenho ali... Eu preparo 30 perguntas de cada ponto. Né? E, geralmente, aqui na Bahia passavam o quê? 50, 60. Então, eu conseguia não repetir as perguntas. Né? Porque eu fazia 5, 6, 7 perguntas a cada um. Eu ia ticando lá, a menos que aquele ponto tenha caído várias vezes. Eu não tinha jeito, uma hora eu ia ter que repetir. Mas eu procurava fazer questões, né, com dificuldade parecidas, para que não prejudicasse alguém. Mas o examinador tem que ter a sensibilidade de, numa questão mais difícil, ele levar em consideração que essa questão foi mais difícil, né, para aquele candidato. Mas a prova oral, Rogério, o que é que eu digo? O cidadão tem que mostrar ali uma segurança, uma tranquilidade. Isso vai desde a roupa, né, até o jeito de falar. Às vezes você vê assim, um candidato, tipo assim, esse tipo assim, eu não sei o que está acontecendo, que as pessoas estão falando muito tipo assim. Então, eu sugiro até, não sei se vocês têm no curso, que tenham alguma orientação de oratória. Nós temos curso de fase oral, inclusive
uma fono, ela participa. A Ana Lúcia Espina é uma pessoa excepcional, uma comunicadora de primeira, padrão ouro. E o que a Ana avisa o seguinte, Zé, olha só, ela fala: você sabia que uma pessoa demora em torno de 7 segundos para concluir algo sobre você, para extrair conclusões de quem você é? Não estou dizendo que ela demora 7 segundos para extrair conclusões corretas de quem é o Zé Renato Oliva. Eu Claro. estou dizendo que ela demora 7 segundos para extrair conclusões, pode até ser equivocadas. Então, você, no seu concurso, na sua prova oral, você sabe que você, em pouco tempo, vai estar passando uma imagem, que essa imagem pode ficar tampada no examinador. Então, você tem que usar aqueles poucos segundos para mostrar vocação. Então, eu brinco com os alunos, você tem que acertar com vocação, você tem que errar com vocação. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, Zé, e eu queria saber se você, examinador, se você fosse o meu examinador, o que você interpretaria desse meu comportamento? Eu estava na fase oral e o meu examinador de penal, que também era examinador de ECA, ele me perguntou o seguinte: doutor, quais são os recursos, quais são os efeitos dos recursos no ECA? E os efeitos dos recursos no ECA, na verdade, os recursos do ECA têm efeito basicamente devolutivo, não tem efeito suspensivo. Isso. E aí eu respondi certo. E ele falou: doutor, mas o senhor é promotor de justiça e o senhor quer dar um efeito suspensivo para um recurso. Eu falei: excelência, eu vou pedir antecipação de tutela recursal, efeito suspensivo, etc. Ele falou: doutor, mas e o mandado de segurança? Eu falei: excelência, o mandado de segurança era utilizado para esse fim, mas com a reforma do CPC já não é mais necessário. Ele olhou para mim, Zé, e falou: o senhor vai ser orientado de maneira diferente na carreira. O que ele mostrou para mim, Zé? Que a posição que eu tomei não é que a posição, não é a posição que ele concorda, é a posição que o MP de São Paulo não concorda. Aí o que eu fiz? Eu poderia fazer o seguinte: tá bom, então eu entraria com mandado de segurança. Mas eu acho que seria uma resposta muito pobre, porque eu estaria me rendendo, sendo que eu errei. Eu adotei uma posição que é defensável, mas não é a posição do MP de São Paulo. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte: excelência, se a posição da instituição a qual eu pretendo ingressar é diversa, é motivo mais do que suficiente para eu estudar melhor o assunto e me comprometo a estudar melhor o assunto. Mas, por hora, com o que eu estudei, eu entraria com antecipação de tutela recursal. Não, foi correto. Eu apenas não. Teve uma hora que você disse aí que ele estava, não diretamente, mas que ele estava errado, né? Que de acordo com a mudança do Código de Processo Civil não cabia mais mandado de segurança. Eu não faria isso. Eu dizia: é uma possibilidade também, excelência, mas não seria melhor isso. Perfeito, veja, você tem razão. É que eu não fiz isso. Não, mas olha só, o fato de você dizer que vai estudar não tem problema para tentar chegar. Mas eu acho que a única falha aí talvez tenha sido essa. Porque eu não me importaria, mas tem gente que... A falha aconteceu. Então, como que eu ia sair dessa, sendo que a falha já aconteceu? Eu não podia chegar depois que eu falei, e eu reconheço a falha da minha resposta. Eu poderia, a partir do momento que eu fui enfático, eu não posso olhar para o examinador e falar: tá bom, vai, mandado de segurança. Eu acho que ia pegar mal. Iria. Eu ia falhar 2 vezes, entendeu? Agora, veja bem, você tem que ter muito cuidado para o candidato não dizer que o examinador está errado, porque ele pode se chatear. Entendeu? Sim, excelência, mas de acordo, sem dizer que ele está errado, mas de acordo com a nova... Não seria mais adequado eu fazer isso, pronto. Entendeu? Você pode colocar, porque depois ele vai saber que ele estava errado. Né? Não, mas o público não precisa saber que ele estava errado. Caso, mas a gente pode estar errado. No meu caso, não estava errado, tinha divergência. Eu fiquei com uma posição só. E eu fui enfático na minha posição. Ele não estava errado, mas eu também não estava. O problema é que eu me posicionei de uma forma contrária dele. Eu não posso, só porque ele mostrou que a posição dele não é a mesma que a minha,
eu simplesmente falar, tá bom, vai, mandado de segurança. Eu acho que isso ia pegar mal para mim. Não, eu também acho. Uma outra coisa, às vezes, Rogério, imagine, porque nós temos advogado na banca, né? Imagine se for o advogado perguntar algo que contrarie, né? Que sua resposta possa contrariar a orientação do Ministério. Você faz o quê? Quem vai lhe dar nota é o advogado. Entendeu? Aí você tem que ser habilidoso e dizer, não, existe essa possibilidade, existe também essa, que eu acho que é a posição seguida pelo Ministério Público em tal lugar. Então, eu ingressando na instituição, eu vou ter que analisar e chegar à conclusão se eu devo ou não, se não, chegar à conclusão que posição tomar de acordo com a diretriz da minha instituição. Você nem afastou ele, né? E nem vai de encontro à orientação da instituição que você está prestando concurso, né? Mas a prova oral você tem que estar calmo, né? Tranquilo. E como eu falei, se você não souber de algo, diga, excelência, infelizmente eu não me recordo. O senhor poderia fazer outra pergunta? E nunca dizer que o examinador está errado, pelo amor de Deus. Sem dúvida. Deixa eu só contar uma, né? Teve uma história aqui que foi... Tem coisas que a gente não consegue entender. Rômulo, você conhece, né? Rômulo era examinador e Rômulo perguntou se a testemunha, não, se a vítima poderia ser conduzida coercitivamente. Aí o aluno chega, rapaz, e me diz algo que o aluno desculpa, o candidato. Sim, doutor, pode, desde que não tenha sido uma vítima de homicídio, né? Rapaz. Eu disse, qual é a utilidade de falar isso? Aí logo o Rômulo. Mas é claro que eu sei que se for uma vítima de homicídio, ele não vai poder ser. Qual a utilidade de fazer isso? Ele quer ser engraçado. Isso a gente faz tomando uma cerveja. Mas eu falo isso para os alunos. Fase oral, você não pode mostrar intimidade e você não pode demonstrar que está temendo o momento. Tem que ser um momento de responsabilidade. O examinador não é seu amigo, mas também não é seu inimigo. Seja vocacionado. E olha que interessante, a gente orienta os alunos também o seguinte, a fase oral é uma fase que você tem que mostrar conhecimento. Ou seja, você tem que mostrar que conhece todas as posições sem tomar partido, salvo se o examinador cobrar de você uma posição. Doutor, tudo bem, o senhor me deu 5 posições, qual que o senhor concorda? Aí você, na medida do possível, ou toma partido da posição que você sabe que é dele, ou se você não sabe qual é a posição dele, a posição mais coerente com a instituição que você está prestando concurso. Você tem que pesquisar qual é a posição dele. Se ela estiver revelada, por isso que aqui no RSC nós fazemos chamado raio-x da banca. Zé, nós pesquisamos até a certidão de nascimento do homem. Não, no seu caso, se você voltar a ser examinador, eu já vou acender a luz e falar, ele gosta, entende de execução penal, já estou avisando. Gosta, entende. Mas às vezes é o examinador, é aí que ele não cobra, né? Não, eu acho que eu nunca coloquei nenhuma na prova subjetiva, não me recordo. Essa do calendário era de execução penal, né? Legal. Apareceu um positivo aí, o que é você que está na rede social? A inteligência artificial, ela detectou algum movimento seu e foi? Joia. É a inteligência artificial. Eu faço joia, ó. Então toma cuidado com o gesto que você faz que aparece aqui. E outra coisa, deixa eu lhe falar, ainda da prova oral, só guri com terno azul, um terno preto, sim. As mulheres com roupa que também que não chama muita atenção, porque você não pode ser ofuscado pelo que você está vestindo. Não vá com uma gravata de Mickey, né? Mas depois que você for promotor, você pode usar, não tem problema nenhum. Mas não vá também com as mulheres com a roupa muito chamativa. Não estou falando de roupa curta, não estou dizendo a própria cor, né? Então vá com cores sóbrias, vá. Isso, você também tem um figurino no RC online? Não, é bom, né? É bom você ter o... Nós damos as nossas opiniões e a Ana Lúcia Espina, que é a nossa fono, ela orienta as meninas, inclusive se prende cabelo, não prende cabelo, se vai de óculos, se vai sem óculos, se mostra tatuagem, não mostra tatuagem, se vai de piercing, tira o piercing. Tá? Isso tudo a gente orienta sempre. E você bem destaca isso, né? Aliás, no nosso curso, nós queremos que o aluno se enxergue comunicando-se, porque normalmente nós enxergamos o outro se comunicando e não nos enxergamos no momento da comunicação.
E nós queremos que a pessoa se enxergue comunicando. E nós não modelamos, nós não trazemos balizas, nós não queremos transformar a pessoa num comunicador que ele não é. No nosso curso, nós queremos potencializar os pontos positivos dele. Porque o cara... Você imaginou? Teu filho passou num concurso muito jovem, mas mesmo assim ele já tinha o quê? 25, 26 anos de vida adotando uma postura. Em 10 dias você quer que ele mude postura, que ele mude o comunicador? Não dá, não dá. E isso nós fazemos. Nós não queremos robotizar o aluno, mas destacar o que ele tem de melhor. Muito legal, Zé. Muito legal. Aliás, vamos combinar uma live, eu, você e Renatinho, vamos? Vamos. Ele está assistindo aí. Vamos combinar. Vamos combinar uma live, até porque o Renatinho contar essa experiência dele, que eu sei que é uma experiência bem bacana. Prestou concurso em vários estados, com aprovações, bateu na trave aqui, bateu na trave ali, e hoje está se destacando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Legal. Zé, vamos lá, 1 hora de live, faltam 2 minutos. Passa ainda tem o limite da live no Instagram? Cara, na dúvida eu vou respeitar, porque senão ele derruba a live. E eu não posso derrubar a live, que está todo mundo perguntando se vai ficar gravado. Eu quero encerrar agradecendo imensamente você ter aceitado o convite. Quero te convidar a falar de maneira mais íntima com os alunos do R Acionário, vai combinar um sábado, que aí os alunos vão ligar as câmeras, vão ligar os microfones e vão sabatinar quem já foi sabatinador. Então, a gente vai combinar isso, Zé. Eu tenho o grupo de estudos para o MP de São Paulo, grupo de estudos para o MP de Minas, grupo de estudos para o MP do Mato Grosso do Sul, grupo de estudos para magistratura, MP, polícias, e aí eu junto todo mundo e essa galera dúvidas com você, tá bom? Eu vou dar a palavra para você apresentar suas considerações finais e a gente encerra. Bom, primeiro, agradecer a todo mundo que ficou nos ouvindo aí. Já mandei um abraço para meu filho, para a Cristo também, que foi meu assessor. E dizer, Rogério, que quando você me convida, eu não posso deixar de aceitar. Né? Quer dizer, cada um daí que... Não vou falar de Rogério como professor, como doutrinador, porque é desnecessário. Mas Rogério tem uma característica que, para mim, é louvável. Ele é desprovido de qualquer vaidade e ele busca que as pessoas também cresçam. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes o Rogério me convidou para algo, né, para que você, não por vaidade, mas que alcançasse algo maior, para que você se desenvolvesse. Ele fala isso com todo mundo. Eu conheço ele. Agora eu vou te dar uma dica só. Não viaje com ele para qualquer tipo de curso. Eu já tive essa experiência, né? Eu vou contar uma historinha que eu gosto de tomar uma cerveja, um vinho, Rogério também. A gente sempre saía no dia anterior. E quando ele entra no local, ele é rodeado das pessoas para tirar foto e você vira um completo desconhecido. E pior, se você for só desconhecido, tudo bem. Porque eu continuei tomando minha cerveja, minha caipirosca, não sei o que eu estava tomando. Aí, de repente, né, todo mundo tirando foto com ele, eu vi lá um... Aí, de repente, alguém quer tirar uma foto comigo também, fiquei até alegre, né? Vou sair na foto também. Aí eram 3 meninas, né, que disseram assim, não, dá para você segurar minha bolsa e meu casaco também? Eu digo, também dá. Quer dizer, enquanto eu estava anônimo, era meio normal. Depois eu virei um segurador de bolsa e de casaco. Então, não façam isso, né? Se forem sair com ele, apenas para aula, porque não tem condição nenhuma de você rodar com ele nos lugares, porque você vira um desconhecido quando não virar um segurador de bolsa de casaco, ou então um fotógrafo, né? Porque elas pediam também para tirar foto. Viu? Mas, meu amigo, você sabe que a amizade que eu tenho com você é uma consideração enorme, eu estou à disposição o tempo todo, né? Quando você precisar. Né? E se Arthur estiver aí, eu também queria dar um abraço forte. Arthur é um grande amigo, né, do Ministério Público de São Paulo, mais votado conselheiro, eu acompanhei, né? E em breve eu acho que estará aí no comando da nossa, porque nossa instituição que é um só, né? São Paulo produz vários membros que estão brilhando. Meu amigo Mário Sarruba, eu falei com ele hoje também, secretário nacional de Segurança Pública, né? Então tem várias pessoas aí que merecem nossa admiração. Perfeito. Né? Perfeito. Zé, tirando o exagero de lado, eu também gostaria de encerrar dizendo, quando vocês passarem no concurso e o Zé Renato Oliva te convidar para Salvador dar uma palestra, vai. Se ele convidar você para conhecer Salvador, vai.
Depois você vai entender por quê. Mas olha, Legal. boa sorte para todo mundo. Eu sempre digo, Rogério, que só precisa algo para você ter isso, é estudar. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Tem alguns pontos fora da curva. E aí eu fazia até uma homenagem ao nosso amigo Cristiano, que era um ponto fora da curva. Né? Cristiano era meu amigo e irmão, e até hoje eu fico muito triste sem entender e sem... Não aceitar, né? Porque foi desígnio de Deus. Mas sem compreender. Né? Mas então, se você se dedicar, e eu gosto de falar isso, porque eu tenho muito orgulho de meu filho que está assistindo, se você se dedicar, você vai alcançar isso. Né? Não tem jeito. Então, se dedique, estude. Às vezes são 2 anos de sua vida que você não abre mão, mas que você renuncia a algo para você ter sua vida inteira depois de felicidade, tanto do ponto de vista profissional, quanto também, a gente não pode negar isso, do ponto de vista financeiro, né? Porque a gente está buscando também dar uma condição boa para a gente, para a nossa família, para nossos filhos, né? E eu fico muito, muito feliz que é a terceira geração, né? Meu pai era juiz, né? Eu sou promotor e meu filho agora é juiz. Né? Então, se dediquem que vocês vão ter isso. Né? Ninguém é mais inteligente que ninguém. A diferença é o esforço. Eu vi esses dias, foi Cristiano Ronaldo, né? Dizendo que o talento dele era o mínimo. Né? Que o que fez a diferença na vida dele foi o esforço, a dedicação, e é verdade. Eu sempre gosto de falar de futebol, se você ver Cristiano Ronaldo e Messi, Messi é um talento, né, fora do normal. Cristiano Ronaldo é a prova do que a dedicação, do que o esforço pode levar você, né, a alcançar. Então sempre tenham isso em mente, que ninguém é melhor do que ninguém. Né? O que vai diferenciar é o esforço e a dedicação que você vai ter. Show de bola, Zé. Obrigado. Então, saímos daqui com 2 compromissos. Uma live, eu, você e Renatinho, e você vai ser convidado para... Não, vai ser muito essa dos candidatos ficarem conversando, é até muito mais interessante, né? Do que só a gente falando, né? Fica muito mais dinâmico, é muito mais legal. E qualquer simulado de prova oral que você precisar, eu estou à disposição, você sabe disso. Né? Boa. Em qualquer momento. Zé, obrigado. Obrigado E a você, meu. até a próxima. Abraço grande. Um abração. Tchau, tchau.